Ok, alunos. Eu não te falei que seria tão rápido? Pois é. Então, vamos lá para a revisão. Agora, na aula 27.2, a penúltima aula de História de Rondônia. Estivemos falando sobre educação patrimonial. Lembra? E aí, eu falava sobre nossos patrimônios, etc. Bom, os marcos históricos de Porto Velho. Os centros históricos das cidades são espaços para estimular o professor e os seus estudantes. Compreender as relações entre o presente, o passado e as mudanças no modo de vida das pessoas. A educação patrimonial, ela dá oportunidade aos estudantes de conhecerem a história de seu estado. Vem para mim e me coloca na tela. E aí eu trago para vocês essa imagem do complexo ferroviário. Na verdade, aqui começa a nascer Porto Velho, em 1907, nasce a Vila de Porto Velho, mas somente em 1914 que vai ser consagrado o município pelo governo do Amazonas, Jonatas de Freitas Pedrosa. É ele que cria o município de Porto Velho dentro do estado do Amazonas. O município de Porto Velho pertencia ao Amazonas. Quando é criado o território federal do Guaporé, é que ele vai pertencer ao território. Tá? Mas quando você leva os teus alunos para conhecer uma cidade, um centro histórico, você vai saber toda a origem. Hoje isso é fato, senhores. E isso, esse sentimento de pertencimento, aquilo pertence a mim, eu devo defendê-lo. Primeiro, eu conheço para poder defender, certo? A Silva Teles, ela tem uma frase que diz o seguinte: preservar o futuro, preservar o passado só tem sentido se nele estamos a ver o futuro. Silva Teles. Preservar o passado só tem sentido se nele estamos a ver o futuro. É isso daí. Nesse caso aqui, você tem uma turma de alunos. Aí você quer levar esses alunos para conhecer um pouco da nossa história. Primeiro que eu tenho que convidar alguém que saiba, que domina esses locais. Depois tem toda uma logística, projetos que são criados para poder levar esses alunos. Não é fácil. As escolas do centro, mesmo estando no centro da cidade, algumas não fazem isso. Porque professores, alguns professores, principalmente da área de história, ele tem esse entendimento que isso não importa. Isso não importa. Ah, por quê? Alguns têm aquela concepção de não ser saudosista. Ah, poxa, como? Então, basicamente, parece que o cara não se identifica. Não, mas eu quero fazer diferente. Tudo bem. Aí não dá para você entrar na mente do camarada. Bom, cada um é cada um. Então, eu, professor Edusmar, a minha tese é voltada para esse assunto, educação patrimonial. Então, eu defendo. Porque eu vejo importância nisso. Para o meu aluno entender, conhecer um pouco do seu passado, da trajetória da sua cidade, tudo isso é fundamental. Tá bom? Ó, na sequência, eu tenho aqui, tá na tela, a arquitetura de Rondônia. Isso. No período pré-histórico de Rondônia, foram catalogados 806 sítios arqueológicos. Você sabia disso? Olha só que interessante. Quando se começa a fazer os estudos das usinas do Rio Madeira, as equipes de pesquisadores acabaram encontrando 806 sítios arqueológicos nessa nossa região. É muito, muito, cara. É muito. E aí tem os povos antigos que habitavam aqui, né? A arqueologia desperta no estudante um aprendizado diferenciado com a investigação. Aí acaba que alguns alunos, nossa, eu queria saber mais sobre esses povos antigos. Aí ele dá logo uma inclinada para ser arqueólogo.
o antropólogo, o historiador, o geógrafo, qualquer profissão que ele se identifica. Por exemplo, uma caminhada no centro histórico da sua cidade, na companhia de um professor, claro, um professor que entenda. Porque não é qualquer professor, não. É? Se você faz uma caminhada no centro histórico com um professor de história que manja e também que sabe transmitir, ele vai fazer o quê? Vai te passar boas informações. É? Vai despertar em você essa curiosidade. Cara, como que eu posso gostar? Olha, na verdade, acaba despertando assim, um gostar fantástico. Sabia? Mas isso depende muito da pessoa que vai transmitir. Tá? Bom, na sequência eu tenho aí, ó, os pontos históricos de Porto Velho. São vários. Vocês viram aí que eu cataloguei mais de 39. Possivelmente deve ter uns 40 aí. Os estudantes devem saber o porquê que estão fazendo a visita de um local específico. Claro que o professor, ele vai pegar, vai orientar você. Tá? Gente, nós iremos fazer uma visita no Centro Histórico de Porto Velho. Ele tem que ver o horário que ele vai, o dia que ele vai, tá? Com quem ele vai, todos os cuidados. Porque para o aluno, sair de sala de aula e estar em campo é bem melhor, camarada. O professor, então, ele provocará uma discussão sobre a conservação e as mudanças ocorridas nas áreas. Ele vai despertar no aluno esse interesse de preservar o passado. E a defesa, cria-se essa defesa, né? A visitação ao conjunto arquitetônico da cidade, um passeio de barca, uma caminhada tem por objetivo estimular o estudante a conhecer parte da sua história. É isso. Não adianta. Eu levo um grupo de alunos, eu já preparo eles, gente, nós vamos conhecer. Hoje nós vamos ter uma aula no centro histórico. E aí você já faz toda a retórica com os alunos. Lá nós vamos conhecer isso, aquilo, pá. Quando você leva o professor convidado, quando você não domina, mas você convida alguém, nossa, até melhor. Então, eu tenho participado de várias aulas de campo, que nós chamamos aqui educação patrimonial, escolas acabam convidando, e a gente leva e passa para os alunos um pouco dessa sabedoria. E aí desperta neles essa identidade de proteger, de cuidar. E aí é só correr para o abraço. Tá bom? Aluno, eu vou te deixar agora para fazer essa atividade e daqui a pouco eu estou de volta para nós corrigirmos essa atividade. Tá bom? Tchau, tchau. Ok, alunos, estamos de volta. Agora, para fazer a correção da atividade que passam para vocês. Então, fica aí a alerta. Por exemplo, na cidade que você mora, Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, qualquer cidade dessa, Cabixi, Cerejeiras, Alta Floresta, toda e qualquer cidade tem a sua história. E aí, de repente, claro, professora, vamos fazer algo diferente? Vamos conhecer, vamos fazer uma visita, vamos explorar, saber quem são os pioneiros, as primeiras construções, isso, aquilo. Se torna uma aula diferenciada e atrativa também. Tá bom? Questão número 1, joga na quadra. Isso! Na questão número 1, diz o seguinte. Podemos entender que patrimônio vem a ser A, as manifestações de uma categoria. B, é o tombamento dos prédios. C, é a destruição dos prédios antigos de uma cidade.
é a destruição dos prédios antigos de uma cidade. D, ele faltou o D, tá? D, é o restauro de uma casa. E, são todas as manifestações e expressões de uma sociedade. Podemos entender que patrimônio vem a ser. Qual é a definição da palavra patrimônio? São todas as manifestações de uma categoria? É o tombamento dos prédios? Isso que é patrimônio? É a destruição dos prédios antigos de uma cidade? É o restauro de uma casa? Ou são todas as manifestações e expressões de uma sociedade? Não? Resposta correta, claro, está na cara, é a letra E. São todas as manifestações e expressões de uma sociedade. Fechou? Isso é patrimônio. Aluno, não tem como esquecer. O que você entende por educação patrimonial? Essa é a segunda pergunta. E aí se fala, educação patrimonial, A, é educação moral cívica. B, é a disciplina de história. C, é o processo permanente e sistemático de trabalho educativo com os estudantes. E, é o trabalho da disciplina de geografia. E a letra E, educação por valorização residencial. Agora sim. E daí? Já sabe? O que você entende por educação patrimonial? O que você entende por educação patrimonial? É educação moral e cívica? Você estudava educação moral e cívica? Não? Olha. A educação moral e cívica é aquela disciplina do passado, década de 80. O SPB também. OSPB, Organização Social da Política Brasileira. E EMC, Educação Moral e Cívica. Educação patrimonial, ela deve ser o quê? Educação moral e cívica? É a disciplina de história? É o processo permanente e sistemático de trabalho educativo com os estudantes? Ou é o trabalho da disciplina de geografia? Ou educação por valorização residencial? Claro que está na cara, né? É a letra C. É o processo permanente e sistemático de trabalho educativo com os estudantes. Vem para mim. Por que disso, professor? Vejam só. Quando eu coloco... Foi para mim lá a pergunta no quadro? Quando eu coloco que é o processo permanente e sistemático de trabalho educativo com o estudante, é porque na educação patrimonial, todos os anos tem que ser trabalhado. Começa o ano letivo. Mas por quê? Seria uma política pública. Seria uma política pública educacional. Ou seja, é dever do Estado, é dever da educação, introduzir essa disciplina nas escolas e pedir que os professores pratiquem. Mas, ao mesmo tempo, é também dever do Estado dar subsídios, logística, para que possa acontecer. Então, muitas vezes o professor, ele leva isso na raça, no peito. Ele acaba fazendo por conta própria. Vai atrás do ônibus, muitas vezes o aluno paga para poder ir. Olha só. O aluno de escola pública, por exemplo, muitas vezes o professor, para poder realizar esse cara, é o seguinte, nós precisamos fazer.
Mas se formos contar com o governo em si, que não vai ter essa visão, então o professor acaba tirando do bolso e pedindo colaboração dos alunos. Eu cansei de fazer isso. Bom, gente, a viagem é R$20, é R$10, colabora, a gente faz reunião com os pais, coloca os alunos, vamos embora. Ou quando não, os pais levam direto para o ambiente para ter essa aula. Porque se não for assim, se você for esperar tudo pelo governo, eu acho que tem muitas coisas também que o governo tem que fazer, né? Está fazendo e acaba que não sobra esse tempo. Enfim, é uma questão de ajustar. Saber o que pode, o que deve, o que é permitido, etc. E aí chega a esse acordo. Por isso que, quando se fala é um processo permanente, todos os anos eu repito. Para novos alunos, para novas turmas que estão chegando. A educação patrimonial, nós começamos a realizá-la na escola, no Fundamental 1, no Fundamental 2, até chegar à universidade. No ensino médio, até a universidade. Se não for assim, não vai. Próxima questão. Questão 3. Questão 3. A educação patrimonial dá oportunidade aos estudantes, a conhecer o quê? A casa das abandonadas, as casas abandonadas em Santo Antônio. B, a cultura local, suas histórias, suas lendas, seu povo guerreiro, seus costumes, seus rios, suas tradições e a beleza natural. C, o presídio do Rio Madeira. D, a ponta de flechas sílix. E letra E, cabeça de dinossauro. O que de fato a educação patrimonial oportuniza? Aqui. Oportuniza os alunos a conhecerem a cultura local, suas histórias, suas lendas, seu povo guerreiro, seus costumes, seus rios, suas tradições e as belezas naturais. Feito isso, é correr para o abraço. Fechou? Essa é a pergunta que foi passada. Próxima questão? Podemos? É uma questão aberta. Relacione em que consiste a educação patrimonial. E aquilo que eu falei para vocês. Os 4 pontos, que é observar, registrar, explorar e apropriar. É o que todo estudante acaba fazendo quando está no centro histórico ou diante de um patrimônio. Certinho? Me colocou aqui? Ok. Aluno, ficamos por aqui. Aguardo vocês na nossa última aula.